Você já sentiu como se sempre precisasse de mais conhecimento para agir? Então tu sempre precisa de mais um livro, precisa de mais um curso, precisa aprender, organizar mais alguma coisa antes de realmente colocar a mão na massa? Eu percebi isso em mim faz um tempinho e eu sempre tinha uma desculpa. Eu preciso desse curso, eu preciso desse livro, eu preciso me planejar mais, eu preciso organizar porque eu não sei o suficiente, sabe? Sempre tinha uma desculpa. Porque eu sempre achei que pra eu ter clareza, eu precisava saber tudo antes. E aí sim eu ia conseguir fazer aquilo. Aí sim eu ia poder agir. Só que aí, depois de um tempo, eu descobri algo extremamente desconfortável sobre mim e que provavelmente muita gente faz igual. Eu não estava estudando para evoluir. Eu estava estudando para não precisar agir. Eu me chamo Natália e eu vou te levar a ter uma vida com muito mais clareza. Existe uma crença enraizada em nós que faz com que a gente acredite que a clareza, ela sempre vem antes da ação. Então, eu sempre vou precisar me planejar muito bem, eu sempre vou precisar aprender muitas coisas para aí sim eu poder agir. Só que veja bem, aqui eu quero que vocês tenham tem um pequeno ponto que eu quero deixar bem ciente pra gente não se perder no meio do caminho. Porque o que acontece? Obviamente, a gente não vai fazer as coisas aleatoriamente sem um planejamento básico. Aqui o que eu quero dizer é sobre aquele planejamento excessivo, aquele do eu só vou poder começar a gravar um vídeo no YouTube quando eu fizer 5 cursos sobre como gravar um vídeo no YouTube. Vocês estão vendo a diferença? Não é questão de de tu não se planejar, por exemplo, de tu organizar um roteirinho, dessas coisinhas. Isso aqui é o básico que tu precisa ter. Mas agora tu não precisa daqueles 5 cursos no YouTube, de como fazer vídeo no YouTube para tu poder começar a gravar. Tu precisa sentar e colocar em prática. Só que a gente acredita muito que a gente precisa ter todo esse conhecimento para aí sim a gente começar a fazer as coisas. E assim, de um modo geral, o nosso mundo ele é muito complexo. Então a gente nunca vai conseguir saber tudo. A gente nunca vai conseguir ter realmente prever todas as variáveis que existem no nosso mundo. Porque ele é complexo. E muita gente tenta pensar, pensar, pensar até encontrar a resposta. Só que às vezes a resposta que tu precisa tá na tua ação, tá? Quando tu vai fazendo aquelas várias tentativas. E o que significa fazer essas várias tentativas? As tentativas, de um modo geral, elas se dão por uma linha, assim, fases, melhor dizer. Então, primeiro a gente vai ter a tentativa número 1, onde a gente vai fazer. A partir do momento que a gente faz, a gente tá testando essa hipótese que a gente colocou. E quando a gente testa, aquilo vai gerar um resultado, então vai gerar um feedback. A partir desse feedback, eu vou ter uma nova resposta. Com essa nova resposta, eu posso ter um feedback positivo e um feedback negativo. Agora, o que vai fazer a diferença aqui? Se for um feedback positivo, que bom! Então vamos melhorar ainda mais. Se for um feedback negativo, o que eu preciso fazer? Preciso mudar alguma coisa, entender o que aconteceu ali que eu preciso rever, e aí sim eu testar novamente e fazendo essa mesma linha. Então eu vou sempre estar testando, recebendo feedback, reorganizando, então criando uma nova forma de agir e testando novamente. E isso vai ficar tanto para o positivo tanto para o feedback positivo quanto para o feedback negativo. Porque isso é a base do progresso. A gente precisa desses testes, porque a nossa mente, ela gera hipóteses, mas só a realidade é que vai dar uma resposta concreta de que sim, isso funciona, não, isso não funciona. Um exemplo para ficar mais prático, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Quando a gente vê uma criança aprendendo a falar, essa criança, como que ela aprende a falar? Ela vai lá e pesquisa e lê 57 dicionários ou livros de como falar. Não, essa criança, ela vê as coisas, ela repete, ela erra. Nós, como adultos, mostramos qual que é o correto e ela vai melhorando, vai repetindo e vai fazendo esses testes até chegar o momento que ela vai aprender. Então, imagina comigo se essa criança esperasse ela estar pronta para começar a falar. Ela nunca ia começar, porque ela precisa errar, ser corrigida, testar de novo e seguir esse processo até ela estar bem, falando bem. Até hoje em dia a gente dá uma errada de vez em quando, que é normal, e a gente vai lá, a gente aprende, testa, repete, quer dizer, desculpa,
e aprende novas palavras. É a mesma coisa de tu tá aprendendo uma nova língua, é exatamente a mesma coisa. Mas então, por que que mesmo que a gente saiba tudo isso, a gente continua com essa mesma sensação de que eu preciso saber mais antes de agir? O grande problema nisso tudo é que o nosso cérebro, ele tende a evitar erros, porque ele odeia errar, ele tem um medo de errar. Porque o que que ele vê um erro? Ele vê como rejeição, crítica, julgamento, fracasso. Então ele sempre tá tentando evitar para ser uma forma de proteção pra gente não ter que passar por tudo isso. Só que o que que tu precisa entender aqui nesse meio é que tu precisa ressignificar o erro na tua vida. Essa é a palavra perfeita, ressignificar o erro. Porque um erro, ele pode ser uma coisa totalmente diferente. Um erro, ele pode te mostrar o que não funciona. Um erro, ele pode te aproximar de uma solução desejada. Eu já dei esse exemplo aqui, eu vou dar de novo. A partir do momento que tu erra, por exemplo, tu perdeu alguma coisa na tua casa e tu quer encontrar. Se tu procurou no teu quarto e não achou, procurou no quarto dos teus pais, não achou, tu tá diminuindo as chances, a área em que tu vai achar. Então tu tá aumentando a chance de encontrar uma solução para aquilo. E é exatamente isso que o erro é. Ele não é uma coisa ruim. Ele pode ser uma forma de tu estar mais perto da tua melhor solução. Então o erro, ele é uma informação muito relevante. Óbvio que um erro, ele não pode te destruir por completo se tu errar. Por isso que é muito importante tu tomar decisões em que tu não perca muito quando tu erra e tu tem a possibilidade de ganhar muito quando tu acerta. E quando a gente foge de errar, a gente tá criando um mega problema pra nós mesmos sem nem perceber. Porque é exatamente essa tendência em ficar longe do erro que faz com que a gente fique travado no lugar. Porque tu tá tentando evitar a ferramenta que iria te ajudar a ter progresso, te ajudar a crescer. Quando tu errar, o que vai acontecer muito, porque é normal, todos erramos o tempo todo, a gente tem que aprender a construir uma mente mais forte para lidar com o erro. E o que que tu tem que começar a analisar quando tu erra? Ao invés de só pensar, nossa, eu sou horrível, eu não consigo fazer nada. Não, esse é um pensamento do teu sistema... Como é que eu posso falar? É que agora eu tô lendo um livro e eu não sei, não entendi muito bem ainda, mas eles dizem que é o chimpanzé, a nossa área do chimpanzé ali. Então é os nossos medos, os nossos sentimentos querendo falar mais alto. Então dando um significado para uma coisa que não é um significado, sabe? Então a gente precisa controlar isso. E como que a gente pode controlar isso? É pensando racionalmente, vendo os fatos do problema. Então tu vai parar e vai olhar o teu erro e pensar, por que que esse erro aconteceu aqui? O que que causou ele? Existe alguma variável aqui que tenha afetado mais ou menos esse resultado? Como que eu posso resolver esse erro? Então, a partir do momento que tu tem uma visão lógica pro teu erro, onde tu tira um aprendizado do teu erro, tu consegue ressignificar ele e reorganizar para teu novo teste, para criar a tua nova solução e tu tá mais perto da melhor solução. Então tu tá descartando o que tá dando errado e tá cada vez mais perto de uma solução mais favorável. É que nem quando a gente começa a criar conteúdo no Instagram, por exemplo, de postar reels. A gente tá sempre testando, fazendo um hook diferente, fazendo um formato diferente. Então, quando eu pego e depois que eu tenho uma amostra maior, eu consigo analisar esses aqui, ó, eles não estão funcionando talvez por conta disso. E daí eu comparo com alguns que já funcionam. Então tu consegue ver o que que esse tem que esse não tem. E aí tu vai começando a encontrar um caminho no meio daquilo. E é isso que é tão importante, tu encontrar um caminho no meio dos teus erros, para que tu consiga usar deles como uma fonte de ouro para ti. Um outro ponto que eu vejo, que eu vi em mim e vejo, na verdade, ainda de vez em quando as coisas começam a ficar mais estressantes, principalmente, é basicamente que eu usava essa desculpa de precisar aprender mais como uma forma de me proteger emocionalmente. Porque a partir do momento, eu até falei no início, que se eu não preciso, se eu preciso estudar mais, eu não preciso me expor. Então, eu sempre quis começar a gravar vídeo pra internet. E eu sempre falava, não, eu preciso estudar mais, eu não sei o suficiente, eu não sei o suficiente.
E o que que é isso? Isso era uma desculpa pra mim mesma. Porque quanto mais eu estudava, mais conhecimento eu adquiria, então eu já poderia, sim, estar falando, estar podendo ajudar outras pessoas, só que eu precisava dessa proteção para eu não me expor, para eu não me expor a críticas, a vergonha, a julgamento de pessoas que eu conheço, de pessoas que eu não conheço. E tá vendo que ela entra na nossa vida como se ela fosse uma coisa boa, como se ela fosse uma preparação. Só que na verdade ela é uma autossabotagem. E agora eu vou te fazer uma pergunta muito desconfortável, que ela é assim, ó. Se eu te desse garantia de que o que tu quer, o que tu sonha desse certo, tu ia continuar parado sem ir atrás? E provavelmente a tua resposta foi a mesma que a minha. Que óbvio que não, óbvio que eu iria atrás. Óbvio que eu já estaria fazendo, mesmo que eu não soubesse quando ia dar certo, mas que vai dar certo. Ó, eu vou fazer porque eu já sei que vai dar certo em algum momento. Porque tá vendo que o maior problema é a incerteza. A incerteza que a gente tem, que a gente carrega todos os dias com a gente, de eu não sei se vai dar certo. Eu não sei se o que eu tô fazendo vai funcionar. Só que, gente, de modo geral, a nossa vida ela é formada por pequenos sucessos que vão se acumulando invisivelmente, não sei se existe essa palavra, mas de forma invisível, até que vai chegar uma hora que eles vão explodir e é impossível não dar certo. Tu só precisa continuar. E eu não entendia muito bem isso, porque pra mim era ou esse dá certo ou eu sou horrível. Eu sempre tive muito essa sensação de que eu precisava sempre dar certo de primeira, senão não era pra mim. E até de vez em quando eu sinto isso hoje. É muito difícil eu ter que brigar comigo mesma pra eu não aceitar esse lado meu. Então, por isso que eu gosto de falar isso pra vocês, porque é um negócio que eu passo comigo e que eu sei que pode ser que muita gente passe também e que precise ouvir isso. Precisa dessa ajuda. Mas voltando para essa nossa proteção natural, que é uma autossabotagem, porque basicamente o que é uma autossabotagem? É a nossa forma de se proteger, de manter a gente no familiar, no que é confortável, no que a gente conhece. Só que quanto mais a gente fica nesse confortável, a gente foge do desconforto do crescimento, mais a gente perde oportunidades na vida. Perde oportunidades de criar a vida que a gente sonha. Então, é isso realmente que tu quer? Eu comecei a sentir muito forte isso, que eu via que eu não estava feliz. E aquilo estava me incomodando. E eu precisava fazer alguma coisa, mas eu me sentia travada, estagnada, e eu não entendia por quê. Até eu perceber que a verdade era que eu estava me auto-sabotando sozinha. Não precisava nem que outra pessoa estivesse me julgando, porque eu mesma estava me julgando. Antes de eu nem tentar. Antes de eu nem dar a oportunidade para que eu possa... Que eu tenha a oportunidade de melhorar. Então, eu mesma me bloqueei já no início, sem nem ter tentado, gente. Vocês sabem o que é isso? Sempre que a gente escolhe viver no conforto, a gente tá escolhendo viver uma vida de desperdício. E o porquê uma vida de desperdício? Porque tu tá adiando um sonho teu, uma coisa que tu sente do fundo do teu coração que é pra ti, porque tu tem esse medo, e vai chegar um dia, talvez rápido, talvez muito lento, que tu vai ver que tu não viveu nem um pouquinho da vida que tu achava que merecia ou que tu deveria ter vivido. E sinceramente, pensa comigo, tu acha que Deus te deu o privilégio da tua vida pra tu desperdiçar os dons que Ele te deu? Desperdiçar a capacidade, as habilidades que tu tem? Porque tem muita gente com tanta habilidade, tantos dons, tantas coisas boas, que não faz porque tem medo. Só que Deus te colocou aqui exatamente para te fazer isso. E depois que eu me reencontrei com Deus, eu comecei a ver que eu tinha esses dons, eu tinha essas habilidades, eu precisava desenvolver mais elas. Obviamente não é uma habilidade assim que nasceu do nada, não é uma habilidade que ela não possa ser melhorada, que ela já nasceu ótima. Não! É um processo, é uma prática. E é exatamente isso que eu quero trazer. Mostrar que tu pode melhorar. É só tu pegar o primeiro vídeo do meu canal e tu ver a diferença de antes pra agora. Não tô falando que eu já tô ótimo, expert nisso. Mas com certeza eu tô muito melhor do que quando eu comecei. Porque eu entendi que eu não quero desperdiçar a minha vida. E eu preciso
fugir dessa minha zona de conforto. E quanto mais a gente fica pensando, mais aquilo se torna uma perda dentro da gente e a gente nem vê. Porque muitas vezes a gente acredita que a perda tem a ver com coisas mais físicas, então perda de dinheiro, perda de emprego, perda de relacionamento, mas a gente não vê as perdas invisíveis que tem todos os dias, onde a gente continua na nossa zona de conforto, onde a gente continua adiando um desejo, um sonho. Porque enquanto mais tu pensa, menos experiência tu vive. Quanto mais tu pensa, mais tu perde oportunidades. Quanto mais tu pensa, mais tu perde confiança. Porque essa é a evidência que tu tá dando pra ti, que tu não consegue. Porque tu sempre precisa tá ali raciocinando. Será? E tu vai ficando doida. Tu não vai ter confiança em ti mesmo, é claro que tu não vai conseguir fazer as coisas. E outra coisa é quanto mais tu pensa, mais existem outras pessoas fazendo o que tu deveria estar fazendo. Tu pode achar que ficar pensando, se preparando tanto é uma forma de evitar perdas, só que tu não vê que na verdade tu tá perdendo também. Tu tá perdendo coisas invisíveis. E essas pequenas perdas invisíveis que tu não vê agora, elas se acumulam até chegar numa perda muito grande. Que aí que tá o grande problema. Quando tu não vê que tu tá quebrando, só que tu vai quebrar em algum momento. É que nem eles falam que pra tu afundar um navio, um pequeno vazamento basta. Às vezes a gente ignora, às vezes a gente não vê, às vezes a gente não quer ver. E quando dá um tempo, ele tá lá debaixo da água. E é exatamente com a nossa vida. É a mesma coisa que acontece. E o insight mais importante que eu trago desse vídeo aqui hoje, que eu quero que vocês colhem na cabeça de vocês, lembrem todos os dias disso quando vocês levantarem da cama, que é basicamente que saber explicar é muito diferente de saber fazer. Não adianta nada tu ter lido 100 livros de como se comunicar melhor e não se comunicar. Não adianta nada tu tá aí vendo vídeo de como treinar na academia e não estar indo treinar. Então, assim, tu não precisa saber tudo. Saiba o básico e começa a agir. Começa a praticar. E aqui eu não tô falando que tu não precisa desse básico, tu não precisa estar sempre estudando, tu precisa. Só que tu também precisa agir. Porque se tu não agir, se tu não se colocar em movimento, tu nunca vai conseguir sair do lugar. Tu precisa disso. Tu não precisa aprender pra ser. Tu precisa agir pra ser. Quanto mais tu age, mais evidências tu cria de que tu é aquela pessoa, de que tu é capaz de se tornar aquela pessoa. Muitas vezes a gente acha que a gente não é capaz de fazer tal coisa, que aquilo tá muito longe pra gente. Só que sim, talvez tu não seja capaz mesmo, mas não é que tu não é capaz, é a tua versão atual que não é capaz. Mas se tu começar a construir ela hoje, tu vai construir a versão que sim, é capaz de alcançar os teus sonhos, os teus objetivos. Tu precisa dar evidências para essa construção. Então, todo dia tu precisa disso, porque a partir do momento que tu começa a dar essas evidências, tu vai encontrar um caminho para tu alcançar o teu sonho, alcançar o teu objetivo. E eu tô falando isso para vocês do fundo do coração porque é a maior verdade. Isso eu faço todos os dias, tem dias que é super difícil, super complicado, parece que não dá, mas por mais que tu faça o mínimo, aquele 1%, tu já tá melhorando. E se tu pegar um pouquinho cada dia, chega no final do ano, quanto de evidência positiva tu colocou em ti. Então eu termino esse vídeo hoje com um questionamento pra ti. Quais evidências tu vem dando todos os dias pra ti? São boas, são ruins? Elas estão de acordo com quem tu quer se tornar? Deixa aqui nos comentários pra mim e a gente pode criar uma conversa muito legal sobre isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.